Freitas, em nome de Jesus. 1 João, capítulo 2, versículo 28. Quem achou o texto, diga amém. Amém. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados por ele na sua vinda. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 51. Glória a Deus. O tema é sobre arrebatamento, e eu creio que essa igreja está esperando Jesus voltar. Amém? Quem está com a chama acesa esperando Jesus? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 51. Quem achou, diga glória a Deus. Eis que vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças, porém, a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Levante a sua mão comigo mais alto que você puder, por favor, e diga com toda a força do seu coração, diga: Deus, eu estou com o meu coração disposto a ouvir a tua palavra nesta noite. Fala ao meu coração, não aquilo que eu quero, mas o que eu preciso. E certamente sairei deste lugar transformado, perdoado, revestido do teu Espírito, em nome de Jesus. E todos digam amém. Sente com a sua Bíblia aberta, glorificando a Jesus nessa noite. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Meus irmãos, eu prometo que eu não vou demorar, mas prometo que eu vou ser fiel no que Deus colocou no meu coração nessa noite. Glória a Deus. Eu só quero a sua atenção para a palavra de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está comigo, diga glória a Deus. O arrebatamento da igreja está entre as doutrinas mais importantes de todo cristão. E acima de tudo, o arrebatamento da igreja é a maior esperança da noiva do Cordeiro. Essa expressão que dá para o arrebatamento é o verbo que nós chamamos de arpazo. Arpazo ou arpão, ele era usado para remover uma presa, para tirar uma caça da terra com violência. Aplicado à igreja, por exemplo, ela é retirada de um lugar ou retirada de uma situação.
ela é retirada com violência, de uma forma súbita, de uma forma inesperada. Essa é a expressão que a nossa doutrina, a nossa perspectiva bíblica, ela chama de o rapto dos santos da face da terra para o encontro com o Senhor nos ares. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. É nesse evento aqui que os mortos em Cristo e os santos do Antigo Testamento, eles serão ressuscitados primeiro, seguindo-se então a transformação dos salvos vivos e o encontro simultâneo de ambos os grupos com o Senhor nos ares, de acordo com a primeira carta de Paulo, no capítulo 4, do versículo 16 aos Tessalonicenses. Segundo a perspectiva bíblica pré-tribulacionista, que é a perspectiva que nós acreditamos, o arrebatamento da igreja ocorrerá antes da grande tribulação. E aqui a Bíblia diz que Jesus descerá não até a terra, de acordo com a primeira carta de Paulo, no capítulo 4, no versículo de número 17, diz que Jesus virá até as nuvens quando a trombeta tocar. Perceba que nessa passagem, os seus pés não tocarão o solo, como ocorrerá mais tarde, quando ele se revelará publicamente, de acordo com Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7, e ele descerá com os seus pés do Monte das Oliveiras em Jerusalém, quando o Monte das Oliveiras vai se fundir, vai dividir ao meio, metade para a banda do norte, metade para a banda do sul, de acordo com Zacarias capítulo 14, versículo de número 4. Observe que o advento do arrebatamento aqui, ele não será um evento meramente simbólico ou até mesmo espiritual. As escrituras sagradas o descrevem como um evento visível. Atenta para isso aqui: um evento visível, um evento audível, repentino e transformador para os crentes. O arrebatamento da igreja não é para o mundo, o arrebatamento da igreja é para a igreja de Jesus Cristo. Logo, o arrebatamento da igreja é um encontro real, é um encontro sobrenatural e glorioso, prometido pelo nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus prometeu em Cristo que o seu Filho, ele viria para buscar a sua igreja. E como a palavra de Deus, ela não pode contradizer a sua palavra, a sua boca, a sua mensagem. Afinal de contas, Números capítulo 23, versículo 19 diz que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Diria ele, eu não faria, ou falaria ele e não cumpriria. Se Jesus disse que vai voltar, pode passar o tempo que for, ele vai voltar. Se Jesus disse que ele vem, não importa o tempo, as estações ou os anos, enquanto estivermos vivos, a nossa missão na terra é estar preparados para a chegada do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E nós podemos comprovar isso de forma bíblica. Jesus falou no capítulo de número 14 do Evangelho de João, do versículo de número 1 ao versículo de número 4, quem me ouve, diga amém. Jesus disse em um contexto onde ele estava preparando os discípulos para a sua partida. Observe que Jesus estava caminho em direção à cruz, e ele estava preparando os seus discípulos para a sua partida, e ele disse que ele iria para o Pai, mas ele não deixaria os seus discípulos órfãos. Ele mandaria um outro Consolador. Essa expressão outro Consolador, ela é a expressão que diz que é um do mesmo poder, da mesma autoridade, do mesmo jeito que ele estava na terra. E quando ele fala, eu não vos deixarei órfão, ele está dizendo, eu estou mandando o Espírito Santo para vocês, porque ele não vai falar de si mesmo, ele vai lembrar a todos vocês de tudo aquilo que eu já havia dito enquanto eu estava com vocês. Então Jesus está dizendo, enquanto o Espírito Santo estiver acompanhando a igreja na terra, vocês nunca vão esquecer da minha promessa. Eu vou, mas logo eu vou voltar. Aleluia. Eu vos levarei para mim mesmo. Aleluia. Isso aqui, irmão, indica o movimento do céu para a terra e da terra para o céu. Perceba,
que aqui não é a volta visível de Cristo para reinar, como a sua segunda vinda, para julgar as nações. Na verdade, aqui é um translado para a casa do Pai. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 e 54, Paulo revela algo que está em oculto. Ele diz: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. E ele está dizendo: que momento é esse? É no momento, no abrir e fechar dos olhos. Ele está dizendo assim, ó: a corrupção, o pecado, que torna o nosso corpo mortal, ele vai se revestir de um corpo onde o pecado não terá mais domínio sobre ele, aonde a morte não terá mais domínio sobre ele. Perceba que Paulo está dizendo aqui, irmão Milton, que esse evento, ele é um evento físico e espiritual de forma simultânea. Me explica melhor, irmão Denis, te explico. Essa transformação aqui é a transformação que prepara a igreja para entrar diretamente na glória com o Pai na Nova Jerusalém. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4, 16 e 17. Sem Bíblia não tem graça. Vamos pela palavra. O Senhor desce até as nuvens, acompanhado de voz de arcanjo, como de trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos serão arrebatados juntamente com eles para encontrar com o Senhor nos ares. De novo, diferente da segunda vinda, Cristo, ele não toca o solo, ele vem até as nuvens. Ele não vem para julgar as nações, ele vem para buscar uma noiva preparada, que está com o coração incendiado para ouvir o toque da trombeta. Mas atenta para isso aqui nessa noite, em nome de Jesus. Após esse evento que eu estou falando para você nessa noite aqui, quem está comigo diga glória a Deus. Após o evento do arrebatamento, haverá um intervalo de 7 anos. Quantos anos eu falei? 7 anos, durante o qual, de acordo com Mateus capítulo 24, versículo 14, o mundo será evangelizado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 11, versículo 26, que Israel aqui será salvo, Israel se converterá. Mateus capítulo 24, versículo 21 e 22 diz que é nesse momento, depois do arrebatamento da igreja, que vai acontecer a tão temida grande tribulação, onde ficará na terra os ímpios e os crentes que desobedeceram a Deus e saíram do caminho da verdade. Perceba que é no processo do arrebatamento da igreja, pastor Denis, que vai acontecer o cumprimento do texto de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículos 8 a 10, aonde se manifesta o anticristo, conhecido como homem do pecado. Aqui ele vai se manifestar, aonde vai ser estabelecida uma única religião, e aqueles que desobedeceram a Deus e ficaram para a grande tribulação vão passar por um período de 7 anos, 3 anos e meio de uma falsa paz, 3 anos e meio de muita prova, de muita tribulação. Depois desse evento se cumpre 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13, aonde vai acontecer a segunda vinda de Cristo. E é aqui que se cumpre Zacarias capítulo 14, versículo 4, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, onde Jesus vai aparecer de forma visível, aparente para o mundo. E a igreja, irmão deles, ela vai estar olhando por ele na terra? Não, a igreja vai estar vindo com ele dos altos céus. Aleluia. A igreja vai estar vindo junto com ele pelas nuvens. É nesse momento, meu irmão e minha irmã, Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, que diz que Jesus vai julgar as nações existentes, aonde ele pisa no Monte das Oliveiras, e aqui ele vai implantar o milênio, 1000 anos de governo de Cristo. Mas eu não vim aqui apenas te cansar pela palavra ou pelo conteúdo da teologia. Eu vim aqui aumentar a chama do arrebatamento no meu e no teu coração. E é por esse motivo que nós precisamos estar preparados para a vinda do Senhor Jesus. De acordo com 1 João capítulo 2, versículo 28, que é o tema da festividade de vocês, nós precisamos estar preparados para o arrebatamento com as nossas vestes espirituais preparadas para o arrebatamento da igreja. Por que o Senhor fala isso, irmão deles? Porque durante muito tempo, e durante um bom tempo, parece que as pessoas, elas estão esquecendo da verdadeira mensagem que traz a chama no coração dos crentes. E eu quero louvar a Deus por essa igreja, que
que é uma igreja que ainda está acendendo a chama do arrebatamento no coração daqueles que estão desejosos a sair dessa terra, que um dia vai ser destruída e ir para uma terra que mana leite e mel, e ir para uma terra onde nós pisaremos em ruas de ouro, e uma terra onde Cristo será glorificado eternamente, e o pecado não terá mais domínio sobre a minha e sobre a tua vida. É por isso, meu irmão, que o arrebatamento da igreja, você precisa entender, eu preciso, nós precisamos, que o arrebatamento da igreja não será um evento para decidir quem quer ir para o céu. O arrebatamento da igreja será um evento para recolher aqueles que já estão preparados e prontos. É o evento que vai ser para recolhimento daqueles que estão com as suas vestes preparadas para ouvir o toque da trombeta de Deus. É por isso que está preparado para a sua vinda, de acordo com o tema da festa de jogos, que é a festa da igreja, não é assim? A gente entende que se Jesus vier hoje, significa dizer que se Jesus vier hoje, Ele vai nos encontrar cheios do Espírito Santo, com o nosso coração pegando fogo, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aquilo que a peça estava falando quando me antecedeu. Me explica o que é o arrebatamento, então, de uma certa forma. O arrebatamento é uma promessa para a igreja, mas ele também é um alerta. Nós não podemos brincar com a eternidade. Jesus está voltando. Eu sei que nem todo mundo por aí afora, eles estão pregando a verdadeira mensagem que deveria pregar. Afinal de contas, parece que a mensagem do arrebatamento da igreja, ela está esfriando no coração de muitos.